Muito boa tarde, você tá aqui conectado na TV Novo Tempo e tá começando agora o programa Entre Família, viu? Dá um espacinho pra gente aí nesse sofá, nessa cadeira, nesse banco, não sei onde você estiver. Por favor, dá um espaço pra gente sentar aí. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Ué, dona... Tudo bem? Tudo tranquilo. Ué, parece que tá feliz, tá triste? Do que Mas isso? eu tô tentando fazer com que você engate no nosso tema de hoje, que muitas vezes, por não conhecer, tem um certo preconceito. Tem gente que até leva nessa linha de humor, a gente tem que colocar realmente humor na nossa vida, mas a informação faz com que a gente entenda e se coloque no lugar do outro, Carol. Com certeza, hoje nós vamos falar sobre transtorno de bipolaridade e a gente sabe que muitas vezes transtornos, principalmente ligados aí à saúde mental, a gente ainda tem um preconceito, pouco conhecimento, a gente não sabe muito e às vezes acredita até que essas questões possam limitar ali a vida da pessoa, né? Verdade, hoje a gente vai conhecer algumas pessoas na história que você nem imaginou que podia passar por esse contexto e não limitou o brilhantismo, as ideias e tal. E tem muita gente que também esconde de si, diz assim, não faz parte da minha personalidade. Nananina, não. Opa, hoje nós vamos descobrir como lidar com os sintomas do transtorno, né? Que tem muito a ver com aquilo que o Cris estava falando aqui, que é a depressão e a euforia, né? Às vezes a pessoa tá super eufórica, tá deprimido, e aí você aí tá em isolamento, tá falando, nossa, eu tô assim, porque um dia eu tô assim, um dia eu tô assado. Não, calma. É isso, não. Nada de diagnóstico precoce, nada disso. Nós estamos aqui para trazer informação e por isso tem um especialista aqui para falar, né? Ainda bem, já a gente vai inclusive ter uma temática. E ainda hoje no programa a gente vai dar um jeito nessa geladeira aí. É verdade. Vamos ajeitar essa geladeira no programa de hoje. É hoje com a Sheila. A Sheila tá lá de São Paulo, lá pelo Skype, mas o Cris ele vai arrumar essa geladeira. Vai arrumar, né, Cris? Não, vou fazer o seguinte, eu vou pensando nisso, tem o nosso momento agora da informação. Isso. Eu vou criar coragem. Vai de informação aí, cara, por favor. E o Entre Família tem sempre informações para você relacionadas ao Covid-19. A Covid-19, hoje nós vamos para o Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Ali tem acontecido algumas ações importantes, viu? Olha só, para a gente que está buscando aí, para você que está buscando auxílio emergencial, pode ser que você teve algumas dificuldades, né? Olha, é tão simples, é só você clicar ali, fazer ali, colar. Gente, o que é isso? Além de ser complexo, muitas pessoas não têm acesso à internet. Foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Pode rodar o VT. Se conecte à internet, baixe o aplicativo, faça o login, receba um código, saia do aplicativo, copie o código, volte para o aplicativo, colhe o código, aguarde a avaliação. Solicitar o auxílio emergencial pode ser mais difícil do que parece. Várias pessoas não têm acesso à internet no seu telefone e várias pessoas também não têm acesso ao celular deles, não são compatíveis com o aplicativo. Pensei, vai dar uma demanda de pessoas que não terão condição de fazer o cadastro ao auxílio emergencial, né? E nós levamos 10 mesas para a praça, né? Distanciamos ela a mais de 2 metros cada mesa e cada jovem da igreja baixou o aplicativo. No momento anterior ao momento que nós estávamos na praça, nós treinamos os jovens, fizemos alguns cadastros, explicamos qual era a documentação necessária, até na rádio também a gente divulgou o que cada pessoa tinha que levar, né? E daí cada jovem da igreja nós fazíamos direto o cadastro, né? No site da Caixa constam 22 passos até que o auxílio seja concedido e a pessoa consiga consultar seu saldo via aplicativo. Para pessoas de mais idade ou com pouca experiência no digital, o processo atrapalha e a ajuda é essencial. Essa ideia ela foi ideia do Edmilson Bueno, que é um jovem ali da igreja, e justamente por isso, porque ele percebeu que a juventude tem uma facilidade maior com celular, com aplicativo, com acesso à internet, com as informações que são pedidas ali. Então, o que a gente pode fazer é facilitar, é oferecer que isso chegue mais rápido. Por exemplo, as pessoas que foram cadastradas já estão recebendo o benefício. Essa foi uma das ideias do Edmilson Bueno. Ele falou assim, gente, se a gente puder fazer o mais rápido possível, as pessoas estão recebendo essa semana já. Eu acho bacana ver esse senso de urgência. E esse, para mim, é o ponto que diferencia o objetivo do projeto é senso de urgência. Quer dizer, as pessoas precisam de ajuda. Ah, mas elas podem receber isso mês que vem. Mas se elas podem receber agora, por que não fazer agora? A iniciativa envolveu jovens da Igreja Adventista de Palmeira das Missões e deu suporte a mais de 60 pessoas. Enquanto acontecia esse atendimento, houve também coleta de roupas de frio e alimentos.
As roupas arrecadadas serão doadas através de um varal solidário e os alimentos estão sendo distribuídos na cidade. Amar uns aos outros como a si mesmo, né? Que nós temos que ajudar o próximo. Tem que ajudar, e esse é um momento que as pessoas precisam muito, né? Os moradores ali de Lajeado do Bugre são cerca de 4.000 habitantes e a internet é muito escassa. Quem vai falar um pouco para a gente sobre isso é a Camila Freitas, jornalista, repórter ali no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste também. Camila, fala para a gente aí rapidinho quantas pessoas já foram beneficiadas com esse projeto. Olha, Carol, hoje a gente não tem um número exato, porque além de atender ali presencialmente, eles atendem também via WhatsApp. Mas a média aí que a gente recebeu de informação é que eles atendem cerca de 20 pessoas por dia. Vale lembrar que essa ação ela já está acontecendo ali na cidade, tanto em Palmeira das Missões quanto em Lajeado do Bugre, desde o início do mês. Então, é um número considerável. Com certeza. Agora, a gente sabe que essas ações são importantes justamente pelo aumento da Covid em todo o Brasil. Fala um pouco para a gente quais são os dados da Covid aí no Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo. Carol, até o último final de semana, a gente tinha aí contabilizado 3.735 casos confirmados e 142 mortes em todo o Rio Grande do Sul. E agora tem uma classificação por cores. Explica para a gente como vocês estão lidando com o impacto do vírus aí nessa região. Isso mesmo, Carol. O governo do estado do Rio Grande do Sul, eles instauraram por aqui o distanciamento social controlado, que é caracterizado por dividir o estado em regiões e selecionar essas regiões aí por cores de bandeiras. Bandeira amarela, laranja, vermelho e preto, sendo a amarela o menor risco de contágio e o preto o maior risco de contágio. Como que essa classificação é feita? Eles analisam o número de habitantes, risco epidemiológico, né, no caso, como que o vírus está circulando pelo local, e também o atendimento do Sistema Único de Saúde, né? Como que o SUS está suportando essas pessoas. E aí em Lajeado, pelo que a gente percebe, a bandeira é vermelha, né? Que é o segundo grau mais alto risco aí para essa situação, né? Foi vermelha e passou agora para laranja, é isso? Exatamente. Chegou no vermelho e voltou para a laranja no último final de semana após a última análise. Excelente. Então, quer dizer que está mais tranquilo. Camila, muito obrigada pelas informações. Boa tarde. Imagina. Lá do Rio Grande do Sul, como eles estão lidando com esse processo todo. Como é que você está lidando aí, viu? Vai mandando para a gente, mas a sua interação aqui é primordial. Hoje nós estamos falando sobre transtorno de bipolaridade. Tem dúvidas? Nós estamos aqui para esclarecer. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. É claro que aqui você fica muito bem informado. Vai um abração para Novo Hamburgo, lá terra do sapato. Ô, beleza. E agora, a gente inclusive falou no início aqui do programa, o nosso tema de hoje, desse transtorno de bipolaridade, e citou, Carol, alguns famosos. Será que realmente o nosso preconceito coloca isso bem distante, até impedindo o desenvolvimento de alguma pessoa? Com certeza, muitas vezes a pessoa recebe esse diagnóstico, pronto, se limita. Acabou minha vida. Acabou. Olha, mas tem muitas pessoas conhecidas, personalidades históricas que tiveram esse problema, provavelmente, segundo ali algumas pesquisas, e é que a gente quer mostrar agora para você, viu? Olha só, por exemplo, né, tem uma doutora ali, Ermelinda Maria Araújo, que estudou a vida de Fernando Pessoa e acredita ali, vendo ali pelas literaturas e aquilo que se falava da vida dele, que ele pode sim ter tido transtorno de bipolaridade. Gente, tá aí, olha só, a gente vai aprender, mas tem mais gente aí, Carol. Opa, Isaac Newton é um dos maiores gênios, né? Quem não conhece, né? Quem nunca ouviu falar de Isaac Newton, e ele pode ter tido transtorno de bipolaridade e esquizofrenia. Fernando Pessoa, como eu disse agora, recente, Isaac Newton. Tem também, Cris, um presidente famoso ali, viu? Verdade, Abraham Lincoln, ele já tinha uma personalidade melancólica, né? Mas também o pessoal fala. Outro aí, esse holandês, Van Gogh, o grande pintor também, segundo pesquisas. E por falar em arte, né, Beethoven aí, um grande músico, né? E a gente sabe que as músicas dele fazem sucesso até hoje, viu? Não, eu fico até mais feliz, né? Você vê assim, ó, apesar das limitações, estamos aí, gente. Estamos aí, ó. Ludwig van Beethoven aí, ó, tocando ali. Rapaz, teve problema de tudo, hein?
até não ouvia e compôs. Então, para você hoje é o seguinte, olha, a gente quer levantar uma bandeira. Primeiro, outra coisa que a gente fala aqui, o programa não assusta você. Não fica como a Carol falou no início, ai gente, eu tenho altos e baixos. Não. Existe uma questão de momentos e tal, e casos extremos. E é por isso que a gente trouxe um especialista para tirar as dúvidas de todo mundo que está em casa e as nossas também, Carol. Exatamente, por isso eu vou sugerir para você, viu? Pega esse celular agora para tirar as suas dúvidas. O DDD é 12, 0 operadora 12 98315 0249. Não deixa para depois, não vem dar de, não sei se eu vou mandar, porque assim, blá, blá, blá. Ué, pode não colocar o nome. Claro, gente, se tem alguma dúvida, essa minha dúvida aqui, ela é muito infantil. Infantil é ficar sem informação, rapaz. Quer um resumo da infantilidade? Sou eu, estou aqui no programa. E aí? É misericórdia, rapaz. Gente. Tá tudo certo. Até vou falar de um DVD do Arautos Rei, que é Amor e Graça. Aí você entende um pouquinho aqui que a gente tá... Hoje é lançamento, dia 18, hein? Opa! novotempo.com/gravadora. Mas vamos voltar para o nosso tema? Vamos lá. Senão a minha diretora também já dá jeito dessa infantilidade, já corta aqui, ó. Vamos conhecer agora o nosso especialista, está aqui sentado com a gente. E não é a primeira vez que ele vem aqui, viu? É verdade. E a gente fica muito feliz, Carol, das pessoas retornarem. Não, quando volta... Aí a gente entende um pouquinho sobre amor e graça, a pessoa que tem uma misericórdia e tal. Mas eu espero que ele teve boas recordações aqui do programa. É o psicólogo José Marcos Pereira. José, seja muito bem-vindo. O José ou o Marcos você gosta mais? Pode chamar de Marcos. Marcos. Isso, pode chamar de Porque Marcos. Quando tem dois nomes... Não, eu notei mais pelo olho. Isso, Quando cai um pouquinho do olho, ele não gosta do nome. Falou, não E gostei aí, José, como é que tá a coisa? Aí eu disse, não, ele deve ser Marcos. Marcos. Teve uma única pessoa que eu conheci em toda a minha vida, que é curta, minha vida é curta, mas eu conheci, que tem o nome composto e usa os dois nomes. Sempre, usa sempre os dois nomes. Sempre. Você pode citar e ou é não? muito Maria Bethânia. Maria Bethânia. Maria Bethânia, ela usa Maria Bethânia. Não sabia que ela, eu não sabia que ela era tão conhecida. Conheço. de Não cara. é essa aí. Mas com certeza foi inspirado aqui. Mas a gente está falando de um tema complexo, né? Dificilmente as pessoas têm tanta informação relacionada ao transtorno de bipolaridade. Então já explica pra gente o que é esse transtorno. Bom, primeiro eu quero agradecer, Carol, Cris, essa oportunidade de retornar ao programa e mandar um abraço para todos aqueles que estão ligados no Entre em Família, né? É um grande prazer falar sempre. Esse é um assunto muito bacana, muito legal, não é um assunto pesado, acho que dá para a gente colocar de uma forma bastante leve, né? Para a população entender, ainda mais nesse tempo de pandemia, de isolamento social, onde os transtornos mentais têm crescido assustadoramente. Inclusive, na semana passada, o próprio diretor da Organização Mundial de Saúde falou dessa preocupação, né, dos transtornos mentais aí estarem aumentando em demasia no mundo inteiro devido a essa questão toda. Mas vamos lá ao conceito. O que é o conceito? O conceito tem que ser muito bem explicado. Eu gostei dessa fala do Cris no começo de falar da informação. É importante que as pessoas tenham acesso à informação. A partir do momento que elas têm acesso à informação, então elas conseguem saber, opa, peraí, nossa, eu tenho que buscar tratamento, ou eu não tenho, ou eu posso ajudar alguém dessa forma ou daquela forma. Mas o conceito é o seguinte, bom, se a gente traçar uma linha na horizontal e dizer assim, essa pessoa aqui é normal, ela tem um humor normal, né? O que significa humor considerado normal? Ela tem altos e baixos. Ninguém consegue acordar de manhã e passar o dia todo sempre alegre ou sempre triste. Então, tem horas que você acordou naquele dia, você não está muito legal, eu estou um pouco triste, eu estou um pouco alegre, eu estou um pouco com raiva, porque eu briguei, sei lá, em casa, ou os meus filhos me deram algum problema. Eu tenho alguns nomes técnicos, doutor, normal, só me né? permita que eu tenho até uns nomes técnicos em casa, são palavras mais rebuscadas que eu uso, que quando eu acordo assim, a minha esposa fala que eu estou de beiço virado. Beiço virado, Ou senão, e aí viu o passarinho. Realmente, são um longo tempo de pesquisa que ela fala. E que isso pode acontecer em todas as personalidades, enfim, né? E é normal. Isso é normal, é o extremamente cotidiano. normal, isso é cotidiano. Tem aquela pessoa que também é normal, que é um pouco mais excêntrica. Sabe aquela pessoa mais excêntrica, aquela é mais contida, aquela mais introvertida, ela não fala muito, ou aquela pessoa mais extrovertida, que gosta de falar bastante, esse é o excêntrico, também é normal, não há problema nenhum em ser assim. Agora é o seguinte, hein? Antes dele falar sobre esse assunto, porque agora ele já
deixou você mais tranquila, né? Falou, olha, isso aqui é normal, isso aqui está tranquilo, relaxa, calma. Agora nós temos aqui, a nossa repórter Pamela Meirelles foi atrás de mais informações sobre esse transtorno. Roda o VT para você entender um pouquinho mais. A bipolaridade, diferente do que todos pensam, que é simplesmente um transtorno de humor, ela é muito mais que isso. A bipolaridade ela é ligada com a insônia. Ela também é ligada quando a pessoa ela sente sonolência durante o dia, não dorme durante a noite, ela tem uma irritabilidade do nada de coisas alheias. A bipolaridade também vem caracterizada com o transtorno de esquecimento, são várias questões. Com o passar do tempo, isso de forma contínua, aí sim, nós podemos caracterizar uma bipolaridade. Não é só o transtorno do humor. Ela não é uma crise pontual, não é um surto de bipolaridade, como nós conhecemos outros tipos de surto. Ela vem acontecendo ao decorrer do tempo. Estar atento a esse tipo de sintoma, que, conforme eu já havia dito, é muito importante para você prevenir. Né? Você prevenindo, logo no início, a bipolaridade ela não vem com uma intensidade tão grande. Lembrando que o controle da bipolaridade não é só psicoterapia, ela precisa do uso medicamentoso. Então é necessário procurar ajuda médica, ajuda de um psiquiatra. E a pessoa que sofre desses sintomas, ela age de maneira, para ela é maneira natural, para ela é comum. Até o transtorno de humor ela não percebe. Quem percebe são as pessoas que estão ao redor. Ela vai sentir sim a sonolência, ela vai perceber essa insônia, essa moleza muitas vezes. Ela vai sentir que ela está um pouco mais irritada, mas ela não vai ter essa consciência que ela é uma pessoa bipolar. E as pessoas que estão ao redor, elas podem também auxiliar, né, estabelecendo o rapport com quem tem bipolaridade. O que é o rapport? É não contrariar. É mais ou menos assim, nossa, hoje tá chovendo, que raiva, eu não gosto de chuva. É verdade, que raiva, tá chovendo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos melhorar isso? Alguma coisa nesse sentido. Concordar com a pessoa, nunca contradizer a pessoa. Com esse estabelecimento de rapport, você vai acalmar a pessoa, não dando uma ira nela, fazendo a bipolaridade ficar cada vez mais acentuada. Agora, Carol, o bom de ter desenhado tanto o Dr. Marcos quanto a doutora é a pessoa já distinguir a normalidade, né? Porque a gente traz um assunto e você de casa fica mais calmo, mais tranquilo. E já já o Dr. Marcos vai entrar nessa questão patológica, mas agora a gente vai ser um pouquinho mais inciso e tem relatos, Carol, de alguém que vivencia isso, né? Exatamente, exatamente. Então você vai conhecer histórias aqui agora. Quem vai falar com a gente agora é a Júlia Jolie, ela é criadora de conteúdo, e a Bruna Barbosa, que é administradora. Cada uma delas tem uma relação, ela tem relações diferentes com essa questão da bipolaridade. Vamos falar agora então primeiro com a Júlia, que é criadora de conteúdo, sofre do transtorno e vai falar abertamente para a gente sobre essa situação. Seja muito bem-vinda, Júlia, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Júlia, conta pra gente como é que você descobriu que você tinha o transtorno de bipolaridade. Então, a minha jornada até descobrir o transtorno foi bem longa. Eu passei primeiro, assim, quase 10 anos, foram mais de 5 anos tratando só para depressão, porque achava que só tinha depressão. E isso é muito comum porque a parte de euforia, quando ela não é muito grave, ela parece normalidade. Parece que você só está mais animada, criativa e tudo mais, e isso passava despercebido. Até que eu finalmente tive uma crise forte, que tinha também psicose, que a gente tem uma saída da realidade mesmo. Essa euforia ela é tão grande que você cria um outro mundo assim na sua cabeça. E aí os médicos diagnosticaram, porque aí não tinha dúvidas. Agora, Júlia, um exemplo, a questão de comportamento, né? Família, amigos, qual foi o start para você buscar ajuda? Como é que você disse assim, não, gente, está muita gente falando, eu acho que isso não é só depressão, porque até o Dr. Marcos, que está aqui conosco, ele falou que é questão de diagnóstico, né? O efeito placebo. Você é só depressão, você fecha janelas para tentar buscar ajuda e identificar, né? E como é que foi o seu caso? Aquele start, não, tem algo mais que a depressão.
Eu tive muitos problemas, assim, eu tinha depressão, né? E aí eu tinha uma fase que eu estava muito agitada e, por exemplo, eu tinha problemas no trabalho porque eu interrompia as pessoas e era uma pressão para falar de não conseguir parar de falar. E eu, em geral, normalmente, eu sou uma pessoa quieta, tranquila, não sou reativa. E eu estava ficando muito, assim, irritada facilmente. Os comportamentos começaram a ficar muito confusos, assim. Tem também a questão do sono, que eu acho que é essencial, de você dormir pouquíssimas horas e não ficar cansado no dia seguinte. Então, teve uma série de sintomas que parecia até, desculpa falar, não sei se pode falar, mas parecia que eu estava drogada. É muito comum as pessoas acharem que você está usando até drogas, porque você fica totalmente alterado, assim, no pico, né, do transtorno. Olha só que interessante, você que está em casa agora, viu como o conhecimento abre uma janela e você cai um pouquinho do preconceito e vem a informação? E agora, Carol, a gente tem alguém que convive também com alguém, porque aqui está a Júlia, agora a gente vai com a Bruna. Bruna, muito boa tarde, querida, seja bem-vinda ao nosso programa. E ela vai contar porque ela vive com alguém que tem esse transtorno e vai contar como é que é a convivência. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutor. Boa tarde, todo mundo. Então, assim, é bem difícil, né, a convivência. Meu marido, assim, sempre foi, né, para esse lado da depressão. Sendo que da depressão sempre tinha esse algo mais, tem esse problema dele com sono. Ele vai dormir lá para as 2, 3 horas da manhã, ele diz que não tem sono. Aí entrou com a medicação, sendo que aí foi passando, né, de um médico para outro, até que um médico descobriu que além da depressão, o que ele tinha era a bipolaridade, por causa dessa questão dele do humor. Hoje ele ia dormir, ele estava ótimo, aí acordava, já estava com um humor totalmente diferente. Aí ele ele trabalhava num lugar que sofria uma pressão muito grande. E aí nisso tinha essa pressão muito grande que ele sofria no trabalho, ele chegava em casa extremamente irritado. E aí ele se isolava, não queria falar com ninguém. Então a gente que convive é bem difícil, porque tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência, porque hoje está maravilhoso, parece que desliga um botão e muda completamente o humor, assim, é bem difícil. Agora, logo no início do programa, nós ouvimos, né, alguns conselhos ali da doutora falando de como agir em relação a isso, né? A família também precisa buscar ajuda, Bruna? De alguma forma você buscou ajuda para conseguir aprender a lidar com o problema? Buscou conhecimento, informação sobre a questão da bipolaridade? Eu li bastante, né, sobre isso. E como a outra doutora também estava falando, para você não contrariar muito, quando ele está justamente assim atacado, né, como eu falo, né, nos dias que ele está bem assim ruim, eu procuro deixar ele sozinho, porque no caso dele, quando você está perto, às vezes só de você falar já está irritando. Então eu deixo ele sozinho. Para mim foi assim bem difícil. Eu não busquei terapia, que o ideal seria também eu fazer uma terapia, mas eu busquei no esporte uma válvula de escape para tudo isso, entendeu? Eu corro, eu faço crossfit, então essa é minha hora da minha terapia, que ali eu me encontro, eu fico mais tranquila, mas o ideal também, ao invés não só fazer o esporte, mas também fazer uma terapia para nesses dias que ele, vamos dizer, ele está pior, né? Que ele está super deprimido, eu falo que ele também faz uso de medicação, da gente poder entender assim melhor, né? Porque às vezes não é só ler, mas eu acho sim muito interessante a pessoa fazer também uma terapia. Júlia, a gente ouvindo a Bruna falar, né, dos desafios, e não são poucos os desafios, né? Você acredita que as famílias, nesse processo de tentar ajudar, porque a família quer ajudar de qualquer forma, né? Ela está falando aqui, olha, eu com amor, com tranquilidade, buscando informação, eu vou buscando a minha forma. Júlia, você acha que as famílias cometem muitos erros? Quais são esses, os principais? Eu acho que, como a doutora falou, essa questão de contradizer a pessoa é o principal. Você tentar argumentar, mostrar para ela que
que o pensamento dela está errado, isso só causa mais frustração, mais irritabilidade. Eu acho que é melhor, assim, deixar para um profissional mesmo lidar com esses pensamentos distorcidos que a pessoa começa a ter, né, quando está em crise. E eu acho que só acalmar, dizer que está ali para a pessoa, evitar que ela se ponha em situações de risco, porque um dos sintomas é a impulsividade, é você comprar demais. Tem gente até que brinca que você tem que dar o seu cartão de crédito. Você acha que você está começando a entrar em crise, dá o cartão de crédito para alguém de confiança, porque é complicado, assim. Então, acho que a família tem que estar ali dando suporte, mas não tentar curar a pessoa, porque isso é só com muito tratamento, psicólogo e medicamento mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por abrirem o coração aqui para o Brasil no nosso programa. Isso é muito importante para o pessoal poder entender quem está vivenciando isso, a rede de apoio, também a busca, né, incessante por estar sempre investigando. Já a gente vai conversar com o doutor aqui. Gente, um abraço. Bruna, leve o nosso abraço ao teu esposo, a Júlia também. Júlia, muito obrigado. Viu? Se você quiser deixar para a gente aqui o teu contato, o pessoal te achar, acho que tá aparecendo no nosso GC aqui. Esse pessoal do programa aqui é muito chique, gente. Que bom. Ó, um beijo no coração e quando passar tudo isso, vão aparecer para a gente voltar falando desse assunto aqui no Entre Família, tá bom? Grande abraço. Tá ótimo, obrigada. E olha só, você está gostando? Está gostando do programa? Calma, que a gente vai fazer uma pequena pausa e volta já já para entender agora. A gente vai mergulhar nessa patologia, investigar essa questão. Por que demora tanto? A Júlia demorou 10 anos para chegar no resultado especial. E depois do intervalo, Carol, o que vai ter, Carol? Você vai arrumar essa geladeira, Cris. Não dá mais para ficar assim. Gente, uma geladeira bagunçada, você não sabe onde põe a fruta, uma verdura, um negócio, gente. Ó, e você também, viu? Vai aprender aqui com a gente com a Sheila Procópio. Não vai só com o Cris sozinho, não. Vai todo mundo aqui aprender como lidar com a geladeira. É logo depois do intervalo. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Tá gostando do assunto? Como é bom a gente se informar, né? A gente quebrar o verniz aí dos nossos preconceitos. E aqui no Entre Família você tem esse assunto especial, transtorno de bipolaridade. Já já a gente vai dar uma mergulhada nessa patologia, descobrir por que demora tanto tempo. Olha, 10 anos, até mais, tem gente que demora a vida inteira para chegar no diagnóstico. Já já. E você continua mandando essa participação. O doutor está sentado aí na sua sala. DDD 12 98315 0249. Agora a gente dá uma paradinha. Tem uma promessa aí que eu vou arrumar uma tal de geladeira, povo. Mas é claro que eu tenho a ajuda dela, que é a nossa personal. A gente vai arrumar, limpar, organizar, vai dar tudo jeito. Vai dar um jeito aqui. Se ainda tem um problema técnico, eu vou arrumar o motor da geladeira. Hoje a gente arruma essa geladeira. Tô brincando, não vai dar. Minha diretora, você está prometendo o quê, Cris? Aqui é a TV da Esperança. Mas a gente não mente não, tá certo. Sheila Procópio está com a gente sorrindo. O que o Cris está prometendo? E aí, Sheila, muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, todo mundo. E hoje a gente vai colocar essa geladeira em ordem, né, Cris? Vamos sim. A Sheila, nossa personal organizer, vai dar um jeito aqui no Cris e tal. Vamos mergulhar nessa geladeira? Então quer dizer que a gente vai dar um jeitinho naquele cheiro, a organização e tal. Agora é o seguinte, Sheila, não é a primeira vez que você quebra a minha infância. Você vai dizer, isso nunca foi para colocar. Não me fala isso que você quebra um pouquinho da minha hegemonia familiar aí. Por favor. Tá bom, eu prometo. Vou pegar leve aí hoje, tá? Vamos lá. Vamos embora então, é o seguinte, a Sheila de casa, eu aqui, Guzão aqui, o nosso cinegrafo está aqui, essa geladeira aqui, já. Por favor, vamos dar jeito nela hoje, vamos abrir aqui. Seguinte, como é que está o estado dessa geladeira? Você está acompanhando aí, Sheila? Vendo tudo. Então tá, vamos seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar embaixo aqui então, esse negócio de legumes aqui, verdura, que esse negócio é esse aqui de pote, Sheila, saquinho, isso aqui lá em casa não tem. Por que isso aqui está separado assim? Olha só, cheguei do mercado, tá? A gente já aprendeu aqui no programa que a gente tem que limpar certinho, aquela questão toda do corona. Tem um programa no NT Play falando nisso. Depois que eu limpei tudo, por que eu coloquei aqui em potezinho, sacolinha? Como é que funciona aqui? Olha, você já perceba que essa geladeira aí já está em ordem, né, Cris? Tá arrumadinha. Então, como é que a gente faz? A gente coloca potinhos para a gente separar, setorizar os alimentos por grupos. Então, aí tem o tomate, né? Alimentos separados, a abobrinha. E aí você percebe que a abobrinha tá num saquinho, não tá? Sim, eu vi aqui, ó. Saquinho. Tá aqui no saquinho. Caiu, Sheila?
Rapaz, ela viu a minha abobrinha e caiu. Será que eu fiz alguma coisa errada? Que já a gente tá voltando, gente, mas tá chique. Essa abobrinha aí. Tá voltando. Eu acho que essa abobrinha aqui, ó, que assustou. Mas vai dar tudo certo, gente. Então, ó, o primeiro passo é essa organização. Então, olha só, ela comprou saquinhos, tá? Comprou saquinhos novos aqui. Ó, lembrando que não é aquele que chega do supermercado, tá? Esse aqui é novinho. Que a gente compra justamente para a gente colocar esses alimentos em casa. A gente substitui, a gente nunca guarda com um saquinho que vem do supermercado da feira. A gente sempre substitui. Agora, cheiro o seguinte, ó, uma parte que eu gosto, que eu tenho mais tenho acesso aqui, essa porta aqui, né? Você vê que aqui tem os molhos, né? Aqui tem a água. Só o seguinte, eu tô sentindo uma falta de uma coisa. Cadê meu iogurte daqui? Cadê o iogurte aqui, o iogurte? Isso, pois é, iogurte não pode colocar na porta. Não assim pode. Como outros alimentos. Não pode? A porta... Não, a porta... Tô acabando com a tua infância, né? Gente, mas olha, Cris, a porta da geladeira, ela tem uma variação de temperatura muito grande. Então, ela não fica refrigerada o tempo todo. Agora, tá? Sheila, então, não destrói a minha infância. Eu guardei minha vida inteira iogurte aqui na porta, Sheila. Por favor, não faz isso comigo, não. Então, quer dizer que eu fiz a minha vida inteira errada. Fez, amigo. Você fez errado. Porque, assim, olha... Tudo que estraga mais rapidamente, a gente guarda dentro da geladeira, onde tem o maior poder de refrigeração, né? Então, tudo que estraga, leite, toda essa parte de iogurte que você gosta aí, desculpa, amigo, queijo, margarina, requeijão, precisa ser guardado na primeira prateleira. Agora é o seguinte, e os ovos? Sheila, por que não está aqui? Por que não está aqui? Então, ovos também. Ô, Cris, uma outra coisa, a gente falando de ovos, é que ovos não pode ser lavado, tá? O ovo a gente compra e guarda ele da forma que a gente compra. O ovo não pode ser guardado. Lavado, desculpa. Quantas vezes eu guardei ovo lavado aqui? Meu Deus do céu. Não pode. Rapaz, então é o seguinte. Então, mas tem um momento que a gente lava esse ovo? Não. Você não precisa... Porque assim, o ovo, Cris, ele... Não faz essa cara para mim. Ele é poroso e quando a gente lava, as bactérias podem entrar. Ele é como a nossa pele, ele tem microfurinhos. E se a gente lava, bactérias podem entrar pela casca do ovo e contaminar os ovos, tá? Então a gente não lava o ovo. A gente guarda o ovo da porta, coloca numa vasilha dentro da geladeira, justamente por essa variação de temperatura e pelo movimento da porta. Porque ao balançar o ovo, você pode, se ele tiver com a bactéria, ele pode entrar, né, como eu disse, pela casca também, e ter a salmonela, né, e contaminar. Então, a gente guarda dentro de uma vasilha, dentro da geladeira. Muito bem. Eu lavei muito ovo na minha vida, eu estou desesperado com essa informação, mas calma, calma que tem mais. Chega aqui, ó. Já a gente volta para a geladeira. E aqui, olha, o pessoal está vendo em casa, nós temos folhas. Olha, a gente vai dar aqui Como a gente podia mostrar aqui, Gui? Você que pode vir aqui, Gu? O guzão aqui, rapaz. Olha só, por que está separadinho dessa forma aqui, ó? Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para ele. O que a gente faz? A gente corta a verdura, tirando a raiz da verdura, porque tudo que fica ligado à raiz, a tendência é que ainda fique no processo de maturação. Como você quer que essas folhas durem mais tempo, você corta a raiz e faz a higienização com água, o hipoclorito de sódio, ou quem não tiver pode usar 1 litro de água para 1 colher de água sanitária. Você vai depositar essas folhas, vai deixar agir por 20 minutos, enxague, deixa secar bem, você pode até secar com uma folhinha de papel toalha, e aí você coloca dentro de uma vasilha como essa, com papel toalha. Você vai ter aí verduras aí por 7 dias, Cris. Que maravilha! Agora, Sheila, é o seguinte, hein? Quero perguntar para você aqui. Como é que eu faço para guardar o meu melão? Eu não vi um melão ali. As frutas grandes, existe um processo também, porque eu gosto de ver aquele melão dentro da geladeira. Eu fiz certo, Sheila, guardar o melão inteiro na geladeira? Conta para mim. Não. O ideal é que essas frutas muito grandes, elas ocupam um espaço. Então, é claro, se você está com uma melancia fechada, um melão fechado, não há problema. Só que quando você abre, o ideal é que você já... Até mesmo para facilitar. Você pode partir fazendo quadradinhos, usar um bowl de sorvete, sabe aquele boleadorzinho de sorvete? E aí você coloca isso dentro de uma caixinha e você vai ter isso dentro da caixa, numa vasilha com tampa. Quando a pessoa precisar da fruta, você já tem a fruta ali partidinha, tranquilo para você utilizar.
Maravilha! O meu melão nunca mais inteiro. Vamos ter que partilhar. E as conservas? Como é que eu faço para guardar aquele milhozinho? Como é que funciona, Sheila? Conta para mim aí. O pessoal de casa está desconstruindo uma infância. Vovó e mamãe agora estão conversando no WhatsApp. A foto está pegando e a Sheila está dando informação real aqui no Entre Família. Uma coisa, Cris, que é muito importante, é bem sério, a gente nunca guarda o alimento dentro da própria lata ou dentro daquele sachê, aquela embalagem que vem como molho de tomate, por exemplo. O ideal é que você utilizou, o que sobrar você coloca dentro de uma vasilha com tampa para guardar, até por 7 dias, tá? Dependendo do molho de tomate, tem algum que duram apenas 3 dias. E eu sei que tem pessoas que deixam dentro da latinha ou dentro do sachê por mais de uma semana e utilizam. É muito perigoso a questão do botulismo, tá? A gente pode contrair algumas bactérias dentro, com essa contaminação desses alimentos. E aquele é um tipo de verniz que existe dentro das latas. Tá? Quando a gente abre e fica reutilizando essa lata, esse verniz ele acaba trazendo substâncias que não são boas para o nosso organismo. Tá? Muito bem, então, muito assim, bem. Fez a utilização, coloca numa vasilhinha. Eu vou dar uma outra dica. Quando você pegar a conserva com água, cuide no manuseio. Eu virei no meu pé agora. Uma dica de quem está usando aqui e virou no estúdio. Mas, olha aí, ó, é vivendo e aprendendo. Agora, Sheila, a gente vai fazer um rapidão. Eu quero você fazer o seguinte. Guzão, eu quero ver o seguinte. Eu vi aqui uma da que eu gosto, sabe? Aquela panela de arroz que eu guardo. Como é que eu guardo essa panela aqui? Eu estou vendo uma panela. Por que eu guardei uma panela dentro da geladeira? Eu nunca guardei porque minha mãe brigava comigo. Não, guarda a panela na geladeira. Por que a panela está aqui, Sheila? Cris, me faça um favor. Retire essa panela da geladeira agora. Não se guarda nada na panela dentro da geladeira. Rapaz, o alimento pronto, ele precisa... Mamãe estava com razão em uma, mamãe. Você acertou em uma, mãe. Tá certo, tirei aqui, mamãe. Ô, querida, mamãe acertou. Alimentos cozidos, alimentos que já estão preparados, estão prontos, coloque numa vasilha e esse alimento fica na segunda prateleira da geladeira. Então é mais ou menos assim, Cris. A primeira prateleira, tudo que estraga rapidamente. A segunda prateleira são os alimentos cozidos e prontos. A terceira prateleira fica as frutas e produtos que vão descongelar, aquilo que você tira do congelador para poder preparar. A gente nunca deixa descongelando sobre a pia, tá? Então, a gente deixa descongelando dentro da própria geladeira. Então, é sempre bom tirar de um dia para o outro. E na parte de baixo, como você demonstrou, os legumes fica ali naquela parte de baixo, protegidinhos ali, divididos por grupo. Que coisa linda, gente. Essa geladeira vai ficar mais do que especial. Agora, para fechar, por causa do nosso tempo aqui, eu quero saber o seguinte. Como é que eu guardo a cebola? Sabe que cebola às vezes é uma briga de família. O marido fala assim, ó, o pessoal fala assim, Cris, o meu alimento que eu guardei na geladeira está com cheiro de cebola, mas coitadinha, ela tempera os alimentos, como é que eu guardo essa cebola? Eu creio que seja assim, né? Olha só, dá uma focada aqui. Olha se está certo aí, Sheila, fala para mim se está certo desse jeito aqui. Está errado, Cris. A cebola, quando a gente pega uma cebola, o ideal é que você use totalmente a cebola. Tá? Agora, se você precisar de guardar, pique a cebola e guarde dentro do congelador. Você congela a cebola num saquinho, ó. Num saquinho. Aí, Cris, você sabe de tudo. Tá vendo? Ô, Cris, e eu queria deixar uma dica matadora, aquela dica que você sabe que a gente arrasa no final, que é para tirar o cheiro da geladeira. Porque já que você falou do cheiro da cebola, as pessoas podem utilizar bicarbonato de sódio com vinagre para limpar a geladeira e automaticamente vai tirar o cheiro porque é um desodorizador e deixar pedaços de carvão vegetal dentro da geladeira. Quando você deixa o bicarbonato ou o carvão, você acaba com o cheiro. Sheila, olha aqui, ó, uma salva de palmas para você aqui, ó, parabéns. Só tenho que dizer para você parabéns. A Geladeira do Brasil agradece. E volte mais vezes. Sheila Procópio, aquela que deu um jeito especial na nossa geladeira. E aquele abraço, viu, Sheila? Um abraço todo meu. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Olha que bênção. E agora a gente volta para o nosso assunto. É muita informação. Carol tem novidade, não é verdade, Carol?
Com certeza. Olha, a Sheila quebrando paradigmas ali de como se guardar as coisas na geladeira, viu? Mas agora o nosso repórter Lucas, ele está na frente de uma escola para quebrar outro paradigma, viu? Eu quero que você compreenda aí qual é a relação da escola, o papel da escola na descoberta aí dos transtornos de bipolaridade, viu? Lucas, você está aí dentro da escola adventista aqui de Jacareí, é isso mesmo? Oi, Carol, boa tarde para você que está em casa e acompanhando o programa. Isso, eu sou aqui dentro do Colégio Adventista aqui de Jacareí, para realmente falar um pouquinho mais sobre esse tema, entender um pouquinho desse tema dentro desse ambiente escolar. Mas não estou sozinho não, viu? Eu conversei, olha o sinal tocando aí, ó. A gente está aqui dentro da escola e estão rolando aulas aqui realmente pela internet. Mas para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto, esse tema no ambiente escolar, eu sou com a Sheila Braz, que é psicopedagoga, e vai conversar um pouquinho mais com a gente. Sheila, como é que vocês identificam esses sintomas nos alunos? Bem, na verdade, assim, o primeiro contato que nós temos sempre são com os professores. Então, o professor que está ali vivenciando, está no dia a dia com o aluno, ele começa, então, a perceber alguns comportamentos diferentes, né, nesses alunos. Que tipos de comportamentos são esses? Então, o aluno, por exemplo, que tem uma mudança de humor, às vezes no mesmo dia, né? Então, o aluno, aquele que é muito quietinho, ele está muito agitado, ou ao contrário, né, sempre está agitado, de repente, às vezes depois do intervalo, começa a ficar ali um pouquinho mais triste, tem excessos de irritabilidade com tudo, sem nada aparente, sem nenhum motivo aparente. Então, quando isso começa a ser frequente, o professor sempre vem, no caso, né, para mim, sou orientadora educacional do colégio, e aí, então, eles começam a relatar o que está acontecendo com o aluno. Então, esses são sempre os primeiros sintomas, a mudança de humor no mesmo dia, constante. E depois que vocês identificam, conversam com os alunos, os pais também são informados sobre isso? Sim, a primeira coisa que nós fazemos, quando o aluno ele ainda é muito pequeno, né, ainda é criança ainda, a primeira coisa que nós fazemos já é informar o pai automaticamente uma possível crise que o aluno tenha tido, né? E se o aluno já é um adolescente, a gente vai primeiro acalmar esse aluno também, conversar com o aluno, tentar entender o que está acontecendo e logo então a gente chama os pais e a gente tem essa conversa ali como parceria, né, entre escola e família. E Sheila, quando acontece uma crise, como é que os funcionários e professores acabam lidando ali com o aluno? Bom, o bipolarismo, a questão do transtorno, né, de bipolarismo, ele é muito difícil porque ele pode ser confundido com outras coisas também, né? Mas todos os funcionários, né, os monitores que estão ali o tempo todo atentos, os nossos professores, enfim, nós sempre trabalhamos com ele a questão da empatia, porque para o aluno, nem ele sabe o que ele está sentindo. Então, é muito importante que a gente acalme esse aluno, porque ele já está ali num momento de estresse, nem sabendo o que está acontecendo com ele, nem ele consegue entender os sentimentos, né, dele. Então, a gente acalma, trabalha com essa questão de empatia, dizendo, nós estamos aqui com você, fique calmo, o que você precisa. E aí, então, depois que a gente acalma esse aluno, a gente, então, chama a família para começar a dar as orientações. Tá certo, Sheila. Obrigado por você estar no nosso convite, conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu volto com vocês aí no estúdio, viu, Carol? Excelente, muito obrigado pelas dicas, viu? São muito importantes. Olha, aqui você aprendeu no Entre Família, aqui, ó, diagnosticar o problema, aprendeu a lidar com a situação, mas depois do intervalo, o nosso especialista aqui vai te dar, ó, o pulo do gato. Sabe aquela, ó, isso aqui é um diagnóstico específico para o transtorno bipolar. Quer saber? É aqui no Entre Família, viu? O intervalo é rapidão. Só dá tempo de você beber uma água e já volta. Rapidinho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre transtornos bipolares. Se você estava aqui no último bloco, você viu ali o Cris aprendendo a arrumar a geladeira,
não estava 100%, mas ok, a gente vai lidando com isso. Quem sabe da próxima vez que a Sheila vier, ele vai pegando o jeito, viu? Mas fica tranquilo. Eu imagino que na sua casa também são cheios de desafios. Agora, desafio é para a gente compreender um transtorno tão complexo quanto a bipolaridade, mas a gente vai tentar aqui, através de uma dinâmica, explicar um pouquinho aí para você, e eu também quero compreender um pouco mais sobre como funciona, né? Esse quadro comparativo, ele tem aqui as principais diferenças de algumas fases do transtorno bipolar. Na verdade, você estava me explicando que são mais de 2 fases, é isso? Exatamente. Eu São posso 4. ter 3 fases, 4 tipos. Okay. Eu tenho o tipo 1, que é a mania. Eu tenho o tipo 2, que é a hipomania. Eu posso ter a ciclotimia, o ciclo tímico, e eu posso ter o transtorno bipolar não especificado. Mas aí dentro desses 4 tipos, se manifesta essas 2 colunas aqui ou não? Eu posso ter a manifestação da mania, que seria a euforia, eu posso ter a manifestação da depressão, ou eu posso ter a manifestação das 2 coisas juntas, que eu chamo de um quadro misto. Então agora a gente vai compreender aqui como é que funciona esse processo. No caso da euforia, aí nós colocamos aqui, a produção colocou aqui, ó, autoestima elevada, né? Então é o momento que a pessoa ela tá bem. Lá no primeiro bloco, nós vimos a Júlia falando, né? Olha, é até difícil de identificar, porque parece que você tá criativo, tá feliz, tá tudo certo, né? Autoestima elevada, mas também tem o outro ponto, que é a baixa autoestima. Aqui é interessante, que bom dizer, que eu posso ter aqui tanto a mania quanto a hipomania. A mania é aquele grau mais elevado. Pensa numa montanha-russa, eu estou lá em cima, meu cérebro está super estimulado, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, os pensamentos pipocam na minha mente rapidamente. A Júlia falava assim, eu queria falar, né? Enquanto a pessoa estava falando, eu precisava ter voz. A fala é muito rápida, a pessoa fala muito rapidamente e não para de falar. Ou ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, isso daí ela está num grau elevadíssimo, isso é mania. Abaixo da mania, eu posso ter a hipomania. O que é a hipomania? São os mesmos sintomas da mania, só que menos, vamos dizer assim, menos crônicos, com menor intensidade. Mas eu tenho a questão da depressão é uma questão também que está relacionado, mas aí já é um outro caminho, é um outro momento da doença. Eu posso ter, é interessante falar nisso, que eu posso ter casos de pacientes que eu checo a mania e a hipomania e não tem depressão. Eu posso ter pacientes que têm depressão, e eu ouvi falar a respeito dos adolescentes lá na escola, que é interessante que na adolescência você começa a diagnosticar através da depressão. A partir da depressão. Apesar da depressão. Por quê? Porque essa doença ela começa no início da adolescência para o início da fase adulta, geralmente. Então, atinge 7 milhões de pessoas no mundo inteiro e no Brasil. É muita gente. É muita gente e o período diagnóstico é muito extenso. Muito extenso. Isso que a gente precisa, a família, a escola, essa rede de apoio, todo mundo de olho nessa pessoa aqui, né? Agora, um segundo ponto aqui, referente à euforia em comparação com a depressão, está aqui o aumento de energia, né? Isso. Ou seja, né, a pessoa ela está bem, está numa fase boa, ela está se sentindo ativa. Exatamente. Então, na mania, na hipomania, a energia está lá em cima, ok? Há uma dificuldade de diagnóstico simplesmente, justamente na hipomania. Porque, geralmente, as pessoas com hipomania, elas dormem 2, 3 horas por noite e chegam no final da manhã, elas estão muito bem. Está tudo certo. É diferente da mania. As pessoas dormem pouco, no outro dia estão um caco. Mas na hipomania, não. Elas dormem pouco e no outro dia elas se sentem muito bem. Elas se sentem muito energizadas, estão fazendo de tudo. Não precisa dormir. Não precisa dormir. Que são aquelas pessoas que, olha, as empresas que mais gostam, são aquelas que mais produzem, são aquelas mais que estão ali mais fazendo as coisas. Então, são aquelas pessoas que têm esse perfil. Em algum momento, essas pessoas elas podem cair nessa sensação de inutilidade, que é o oposto da energia, ou não? Pode cair. O que acontece? Quando eu falei da montanha-russa, a pessoa está lá na mania ou na hipomania.
de repente ela pode, olha, cai lá embaixo. Se ela cai lá embaixo, em vez dela ter um aumento da energia, ela tem uma diminuição da energia. Ou seja, né, inclusive você até citou aqui, olha, né, a sensação de inutilidade, a gente falou também da insônia, excesso de sono, né, em relação à questão do sono, ou seja, menos necessidade de sono, que também foi citado. Ou seja, a pessoa ela passa por aquele carrossel de informações e tudo isso pode acontecer no mesmo dia. No mesmo dia, tá? O que acontece? Nos estados mistos é o grau que tem mais dificuldade de diagnóstico. Porque a pessoa às vezes está com a depressão, se sentindo inútil, com baixa energia, mas ao mesmo tempo o cérebro dela está ligado, está o tempo todo, os pensamentos, ela não consegue parar de pensar. Ela chega para você e fala assim, olha, doutor, eu não consegui parar de pensar, mas eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo esgotado. Eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Na hipomania ou na mania, o caracteriza, o que é? É a hiperatividade. O que caracteriza? É a autoestima elevada, né? Quando ela está na depressão, a sensação de inutilidade ela é alta. Por quê? Porque eu tenho uma perda de energia. Ela não está conseguindo produzir, né? Agora, quando a gente baixa aqui o olhar aqui nesse quadro, a gente percebe outras manifestações que tem a ver com apetite, né? Tem a ver também com o uso de drogas, né? E também pouco controle do temperamento. E aqui a gente consegue ver também a falta desse controle de temperamento, né? Só pelos pensamentos de morte e sentimentos de desânimo, né? Acho que é importante destacar aqui, Carol, a questão da morte, em primeiro lugar. Você sabia que transtorno bipolar é o que mais causa suicídio no mundo? É o transtorno mais ligado a suicídio no mundo. Então, ou seja, eu tenho uma estatística que me diz o seguinte, que aqueles que têm transtorno bipolar, de 30% a 50%, eles vão pensar em morte ou vão tentar suicídio. Desse número, 20% conseguem. Então, o número de suicídio ligado ao transtorno bipolar, ele é altíssimo. É o mais alto que tem relacionado a um transtorno mental. Precisa de tratamento, Precisa, não pode parar de tratamento, não pode parar de tomar o medicamento. Então, esse início do nosso programa aqui, do apoio familiar, ele é muito importante por causa disso também. Então, por exemplo, o uso de drogas. Poxa, se eu estou na euforia, se eu estou na mania, eu tenho a impulsividade. Eu vou fazer as coisas de forma irresponsável e eu tenho a impulsividade e a compulsão. Você não consegue pensar, né? A compulsão, ela está dentro, né? Tanto no alimento quanto no uso de drogas. Aqui no alimento, então, eu posso ter problema da bulimia, né? Então, eu como demasiado. Eu não consigo, tá? Então, aqui também eu tenho problemas também, né? De apetite e de peso. Eu posso ter perda de peso ou posso ter ganho de peso na depressão, tá certo? O que acontece muitas vezes na psiquiatria, na psicologia, em termos de psicopatologia, é o que acontece. A gente tem aquela mentalidade de que depressão é aquela pessoa triste, sempre para baixo, tal. Nem sempre é assim. A pessoa que tem muitas vezes depressão, ela não está triste, ela está irritada, ela está nervosa. Ou seja, ela pode tanto lidar com todos esses sentimentos e essas situações de frustração, como também ela pode estar cabisbaixa, deprimida, né? Sim. São muitas, né? São muitas as informações que a gente tem aqui, mas você não pode sair daqui não, porque nós vamos ainda responder as suas perguntas e também entender aí como é que funciona esse processo, porque pode ser, doutor, vamos sentando enquanto a gente está conversando, pode ser que quem está nos assistindo nesse momento pense, bom, eu estou sendo diagnosticado aqui com transtorno de bipolaridade. Verdade. E além da nossa plateia de casa, né, esse povo que nos acomoda na sua sala, na sua TV também, tem um amigo nosso que está acompanhando a gente e vai participar da nossa roda de conversa. Pastor Alceu está acompanhando esse assunto especial e, para mim, esse quadro aqui foi um divisor de águas no programa. Foi muito profundo e muito instrutivo. Pastor Alceu, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Cris, Carol, doutor. Que bom que nós estamos juntos aí, né? Separados pela distância, mas bem pertinho, com esse assunto tão importante
para as famílias aí do nosso país. Eu tenho uma pergunta dupla aí, Cris. Carol, posso fazer para o doutor? Claro. Manda ver. Olha, doutor, eu estava ouvindo e acompanhando o programa e eu quero saber, assim, diante dessa questão da bipolaridade, a gente sabe que tem o bipolar, o unipolar. Eu queria saber, é hereditário? E a outra pergunta que se desdobra dessa, como que eu posso identificar nas crianças e nos adolescentes essa questão da bipolaridade para ajudá-los? Ok, muito boas perguntas, pastor. Respondendo a primeira questão, tá? Um dos fatores que se estuda é o fator genético como causa da bipolaridade. Mas a gente entende que essa é um transtorno mental, é uma doença mental, que ela é multifatorial, ou seja, eu tenho vários fatores além do fator genético. E mesmo o fator genético, os últimos estudos têm demonstrado que ele não é conclusivo. Eu posso ter, por exemplo, uma família com gêmeos idênticos, ou seja, eles têm os mesmos genes e um desenvolve a bipolaridade e o outro não. Mas a gente tem sempre a questão que a gente tem com relação às outras doenças também. Ou seja, se eu tenho um adolescente, um jovem ou qualquer pessoa que já tem um caso na família, ou seja, existe uma propensão maior genética de que também essa pessoa possa ter. Mas isso também não é conclusivo, cada caso vai ser um caso. E respondendo à seguinte questão, é interessante como a bipolaridade ela se inicia no início da adolescência, ela vai se iniciar com a depressão, tá? Geralmente, o paciente ou os pais, eles não procuram um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo no momento da hipomania ou da mania, porque a pessoa está ali ligada na tomada a 1000. Mas quando está com depressão, aí sim existe uma preocupação, existe uma procura. Então, geralmente, os adolescentes, eles podem realmente demonstrar uma depressão, ok? Ou um quadro depressivo, e a partir de então aí, o profissional, né, que tem que ter uma experiência diagnóstica para realmente poder diagnosticar um transtorno bipolar. Só que tem o seguinte, existem muitos erros diagnósticos. Geralmente um transtorno bipolar, ele leva em média 10 anos para se fechar um diagnóstico. Por que dessa demora? Primeiro que ele começa lá na adolescência. Eu posso ter até com crianças alguns sintomas, não significa que ela tenha a doença, mas ela tem alguns sintomas na criança. Chega na adolescência, começa a desenvolver. Aí o que acontece? Está com depressão. Então o diagnóstico é uma depressão unipolar, não é bipolar. A criança está agitada, ela é hiperativa. Então ela tem TDAH, né? Não. Então existem erros diagnósticos que são dados e isso dificulta muito a questão de você chegar a um diagnóstico correto, né, num tempo mais curto, a não ser que a pessoa realmente esteja apresentando o tipo 1. Porque o tipo 1 é aquele caso que a pessoa vai ter a mania, vai ter depressão, mas ela vai ter psicose, ou seja, delírios e alucinações também. E aí ela precisa de hospitalização. Agora, doutor, como a gente está vendo, né, o quão importante é a pessoa ter informação durante esse período. Inclusive, a gente vai aumentar a nossa sala e vai até a sua. Você trazendo a nossa pergunta, a sua participação na tela. Chegando participação agora na nossa sala. Muito bem. Está chegando agora a participação, o povo está mandando, está chegando, está quase lá. Pronto. É a Márcia de Palmapópolis, é isso? Palmópolis, tá isso aí, gente, é Minas Gerais, uai. Ô, Cris, os mineiros vão reclamar. Mas tudo bem, Márcio, fica tranquilo. Importante que a sua pergunta chegou à região, o Cris está aprendendo aqui. Olha, eu tenho uma irmã que o tempo todo fica com raiva de mim, da minha mãe e também do pai. Às vezes ela fala que está com saudades, outra hora ela fala coisas horríveis com toda a família e põe na cabeça que ninguém gosta dela. Ainda não foi ao psiquiatra para ter o diagnóstico, né?
não aceita que tem um problema. Como podemos fazer para ajudá-la nesse momento? A nossa mineira está abrindo o coração, doutor. Pois é, então, tá vendo como é importante o papel da família, o papel dos amigos, dos familiares. Bom, a própria pessoa, muitas vezes, ela não percebe que ela tem um problema. Ela não percebe que está tendo um prejuízo para ela mesma e trazendo um prejuízo nas relações sociais ou familiares, né? Então, precisa ter alguém de fora que chegue para ela e diga assim, olha, eu notei, com muito cuidado, com muito carinho, com jeitinho, né? Olha, eu notei que você está tendo esse comportamento, agindo dessa forma. Que tal a gente poder procurar um profissional? Claro que, geralmente, devido ao preconceito, as pessoas acham que não... psicólogo, psiquiatra é coisa só de louco, né? Então, eu não preciso procurar. Então, isso é um fator realmente que dificulta. Mas, a princípio, o que eu deixo de conselho para a Márcia? Procurar um profissional para se fazer um diagnóstico. Por quê? Gente, diagnóstico correto, tratamento correto. Não adianta a gente ter um diagnóstico errado, porque o tratamento vai ser errado, não é? E muitas vezes a gente tem que checar também que raiva ou determinados outros comportamentos, eles são situacionais, eles são em decorrência de fatores ambientais, de fatores externos à pessoa. Não necessariamente um bipolar. A mulher tem muita alteração hormonal. E os hormônios, eles cumprem um papel... Ela é bipolar, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, né? Não tem Você como. está sendo carinhosa, na verdade, nesse momento. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de diagnóstico, com essa questão. É por isso que a gente manda o quê? Informações para você, viu? Imagina se você pega ali, joga no Google, vê que não tem família, tal, vou colocar aqui o diagnóstico. Calma, você tem que buscar um profissional, tá? Nós estamos aqui te dando uma direção. Você está falando aí com a gente, mandando perguntas? Estamos aqui para responder. Pode jogar na tela mais uma interação. De Minas Gerais está partindo na frente nessa... Não é corrida, não. Da cidade de Formiga. Acerta o nome aí, Carol. A Débora. Formiga. Olha lá, meu filho tem 9 anos. Às vezes ele fica nervoso de uma hora para outra. E, às vezes, né, ele está alegre. Do nada se fecha, fica triste. Pode ser bipolaridade? Pode ser, como pode não ser. Né? A gente precisa checar isso daí, porque a criança... ela pode realmente estar apresentando essas mudanças de humor, e isso pode aparecer como um sintoma, não como uma doença, que vai lá na adolescência, né? Entra como gatilho e inicia. Só que necessariamente a criança, ela pode estar apresentando esses comportamentos e não ser bipolaridade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os erros diagnósticos. O que está acontecendo muito, eu levo em tal médico, eu levo num clínico, eu levo num não sei que especialidade, e lá, antidepressivo. O uso do antidepressivo, ele piora a bipolaridade. Ele não melhora a bipolaridade. Ou na infância, né, que são aí os diagnósticos dos transtornos não de personalidade, é de escolaridade ali, né? Transtornos de aprendizagem, né? Transtornos de aprendizagem. Né? A criança, como você mesmo disse, né? A criança ali é diagnosticada com algum transtorno de aprendizagem, como na verdade, é bipolaridade. Então, a mãe tem que ficar de olho. Você conhece seu filho, Débora, você olha para ele e fala, eu conheço meu filho, tem alguma coisa errada aqui. Então, vamos investigar até chegar a uma solução. Tem mais gente perguntando aí pra gente. Pode jogar na tela a interação. De Goiás, Cris. É o Carlos. E aí, Carlos? Quais alimentos evitar e quais consumir para quem tem bipolaridade? Existe uma dieta específica, doutor? Sim. Olha, existe dentro das terapias psicológicas para a bipolaridade uma terapia comportamental chamada terapia de ritmos psicossociais e sociais ou interpessoais. Essa terapia, ela é de base comportamental. Então, uma coisa que acontece com o bipolar é se alimentar de forma errada, dormir de forma errada,
Ou seja, ela tem prejuízo em várias áreas da vida dela, principalmente na alimentação também. Então, ou seja, é o geral para todo mundo. Consumir alimentos gordurosos? Nem Não. pensar. Consumir alimentos embutidos, salsicha, linguiça, mortadela? Não. Ou seja, você, de maneira geral, consumir alimentos mais naturais possíveis e in natura. Exercício físico, sono, 8 remédios naturais. Todos os dias você tem aqui na TV Novo Tempo informações referentes à saúde, viu? Você precisa tomar cuidado com isso também. Não, mas eu já faço tratamento aqui médico. Não, mas aí você pode potencializar esse tratamento cuidando também da sua saúde em diversos aspectos, viu? Olha lá, bora ter mais informações, mas agora nós vamos para um breve intervalo. É rapidinho, viu? Na volta, nós vamos continuar respondendo as suas perguntas para nós aqui. Você é prioridade. É rapidinho intervalo, já voltamos. De volta aqui ao programa Entre Família. Tá gostando? Tá tirando suas dúvidas? Nós aqui nos bastidores também estamos tirando nossas dúvidas. Não vamos comentar porque eu recebi um diagnóstico. E é uma coisa minha. Não do profissional, minha. Então não tem como levar então, a sério. Eu vou dar um recado para você. Procure um profissional, porque eu já procurei o meu, já recebi o diagnóstico, mas a questão é você continuar orando por mim e a sua participação na tela agora, viu, Carol? Tá chegando da onde agora, Carol, nossa participação? Quero ver, hein? Vamos lá. Tá chegando, pronto. De Barreirinhas. Olha lá, Raíssa falando. Olha, eu gostaria de saber se quando a pessoa vive o tempo, né? O tempo todo mal-humorada e tem bastante insônia, isso é algum sintoma do transtorno de bipolaridade? Sim, foi isso citado, pode ser, né? foi citado. A questão da insônia é uma coisa, tá? A insônia geralmente ele apresenta junto com a depressão. O depressivo ele tem muita insônia. Agora acontece que quem tem a mania ou a hipomania, muitas vezes fica sem dormir, mas é porque o cérebro está super agitado. Então são coisas diferentes. E também tem que entender que a gente está vivendo num momento, né, como a gente já falou logo no início do programa, em que alguns tipos de transtorno, e não necessariamente a bipolaridade, têm sido manifestados, como também a ansiedade, né? Que a ansiedade ela pode gerar também a insônia, né? E outros aspectos aí relacionados a alguns dos sintomas que a gente viu aqui. Muitos outros transtornos mentais podem gerar esses sintomas. A gente tem que tomar cuidado. A insônia necessariamente não está ligada ao bipolar. Ela pode estar ligada, como você falou, a uma ansiedade geral, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, né? Realmente. Então, é tranquilo, viu? Olha lá, viu? Nós estamos aqui tirando dúvidas juntas, viu? Vamos ter mais informações aqui. Mais informações. Você está perguntando aí pra gente, joga na tela. A Raíssa já perguntou, hein? Pode jogar próximo aqui. Opa, Jaqueline, aqui de São José, Santa São Catarina. José, Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Um abraço lá. 2 dúvidas. Primeira, bipolaridade tem cura? Será que a pessoa vai viver o resto da vida com isso? Segunda, minha mãe usou drogas na gravidez e me abandonou com 3 dias de vida. Isso pode ter sido uma causa desse transtorno? Bom, respondendo à primeira questão, se tem cura ou se não tem. Não tem cura, mas tem controle. Veja bem, a bipolaridade, ela é uma doença ou um transtorno que, infelizmente, o diagnóstico ele se dá depois que a pessoa está crônica, não está no início da doença, né? O ideal seria que fosse no início da doença. Mas a doença ela tem controle, então as pessoas têm que tomar medicamentos, as pessoas têm que fazer psicoterapia, as pessoas têm que cuidar da alimentação, têm que cuidar do sono. Então tem cura sim, tem controle, as pessoas têm que procurar ajuda e realmente com profissionais sérios e que realmente entendem do assunto. A outra questão, olha, quando uma mãe ela consome drogas durante a gravidez, ela pode desenvolver no feto, na criança que vai nascer, diversas doenças. Tá? Isso pode ser diversas doenças, mas eu não acredito que a bipolaridade esteja ligada a isso, não. Excelente, tirando suas dúvidas aqui com a gente. Jaque, vai dar tudo certo, tem que cuidar da saúde, hein? Bora lá, mais interações, Cris. O povo tá falando, Muito bem, esse povo não para. Agora é o Carlos. Olha, a tarde dos Carlos hoje. Fui ao psiquiatra, que bom.
não fiz nenhum teste ou exame e saí diagnosticado com bipolaridade. Gostaria de saber se existe um exame para detecção, né? Outra coisa, o psiquiatra me passou um monte de remédios e eu parei de tomar, e pois só piorei com eles. Avaliando e estudando, acho que não tenho bipolaridade, não. E aí? Colocou uma situação, né? Então, realmente interessante isso que ele colocou, porque, primeiro, não existe nenhum exame que vai ao médico e o médico pede para se fazer. O que o médico vai pedir para fazer é exames para checar se a pessoa tem outras doenças, que a gente chama de comorbidades, doenças cardíacas, obesidade, colesterol alto, isso ele deve fazer. Mais especificamente para o bipolar, o diagnóstico ele é dado em cima do histórico familiar, né, dos sintomas, do percurso que esses sintomas estão dando, né, se os sintomas eles estão fracos, né, entre aspas, ou se eles estão intensos, quando eles acontecem. Então, é dessa forma que o psiquiatra, o psicólogo dá o diagnóstico. Agora, claro, se a pessoa está no tipo 1, está tendo psicose, delírio, isso é mais fácil. O mais difícil é quando é bipolar tipo 2, quando é ciclotímico ou quando é não especificado. Realmente é bem mais difícil. Mas isso é com o tempo. Por isso que a gente fala que a doença leva, em média, 10 anos para ser diagnosticada. É uma das doenças mais difíceis de serem diagnosticadas dentro do espectro de doenças mentais, tá? Uma outra questão que ele pergunta é em relação aos medicamentos. Ele tem que voltar ao profissional, o ideal é que ele volte ao profissional, que ele converse com o profissional, o que ele está sentindo e verifique realmente com o profissional se aqueles medicamentos podem ser alterados, podem ser modificados ou podem ser retirados. Uma coisa que a gente não orienta ao bipolar é que nunca ele pare de tomar medicamento. Existe uma estatística que diz o seguinte, eu gosto de estatística, mas é interessante porque a gente consegue analisar várias coisas. De cada 100 pacientes bipolares que param de tomar medicamento, num período de 1 ano, 47 vão voltar a ter sintomas. E num período de até 2 anos, 92 vão voltar a ter sintomas. Porque a bipolaridade ela não tem a cura, ela tem um controle. Você precisa continuar esse tratamento, buscar informação, buscar ajuda aí com o profissional, viu? Às vezes a gente se sente também ofendido e ferido com certos diagnósticos, mas a gente com certeza consegue lidar com isso da melhor maneira possível, tendo o apoio da família, cuidando da saúde e também precisa ter fé em Deus, viu? Doutor, muito obrigada aí pelas informações, por compartilhar seu conhecimento com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, espero realmente ter contribuído. E como eu sempre digo, informação é tudo, né? E aquilo que você falou que é importante, Deus, a gente sempre recomenda a questão da fé, né? Então, a fé faz parte do tratamento de qualquer doença, imagina para um bipolar. Exatamente, é sobre isso que nós vamos falar agora, viu? O pastor vai falar. Pastor, por acaso a fé, ela pode ajudar em qualquer tipo de transtorno? Olha, Carol, como pode, e a fé ajuda, porque a fé, ela é viva, e ela renasce a cada dia quando nós escolhemos depender de Deus. Eu fiquei pensando sobre o assunto do nosso programa e qual personagem da Bíblia que nós identificaríamos esse transtorno de bipolaridade, né? Eu pensei em vários, mas eu não consegui, de acordo com o que o doutor falou e do que a gente viu nas entrevistas, eu não consegui ver alguém que tivesse esse transtorno de bipolaridade. Mas a Bíblia é um livro de heróis da fé. Gente como eu e você, gente simples, gente que buscava a Deus e que também tinha os seus transtornos, tinha as suas dificuldades emocionais e as mais variadas. E um exemplo deles, para mim, é Davi. Davi, ele vivia os altos e baixos. E eu fico me perguntando por que tem tanto altos e baixos na palavra de Deus. Tem altos e baixos para que nós possamos, no alto, confiar em Deus.
E quando estivermos passando pelos vales, nos lugares baixos, dependermos mais dele ainda. Eu queria que você hoje lembrasse de algumas coisas. Primeiro, se você tem um transtorno, Deus recompensa quem persevera. Não se canse de perseverar. Deus recompensa isso. Um segundo detalhe, não desista. Deus está com você. Josué 1:9. Olha, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou com você. Um terceiro aspecto, Deus não falha. E Ele não falhará com você. Confie nele. A recompensa é boa e a recompensa é eterna. Amigos, se tem algum transtorno, nós temos um Deus suficientemente poderoso para cuidar de todas as nossas necessidades. Amém, que bênção. Agora, Carol, olha, um assunto fantástico, informação não para, inclusive amanhã nós temos um tema maravilhoso aqui no programa. É verdade, amanhã nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Olha aí. Vamos aí tentar identificar quais são os pontos e também saber como lidar com essa situação e se afastar do problema. Com certeza. E você já pode mandar suas dúvidas no DDD 12 983 15 0249. Inclusive, a gente já quer levar para sua casa um presente, Carol. Com certeza. É para a família, porque a gente tem vários assuntos especiais. Está na sua mão, né? E a gente está falando que a família é uma rede de apoio e eu quero te oferecer aqui um presente gratuito para você ser essa rede de apoio com informação, tá? Vai pedir aqui o Entre Família, o nosso curso bíblico para aprender a lidar com os desafios do cotidiano da família. 0 Operadora 12 9814 25 ou 0 Operadora 12 2127 3121. Cris. Eita, terminar com presente é bom demais. Segue na Novo Tempo e até amanhã. Grande abraço. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.